Olá, me chamo Benício. Vamos começar mais um podcast Protagonistas do Futuro. Olá, meu nome é Lívia e hoje nós vamos entrevistar a coordenadora Leide. Olá, eu sou Leidiane Silva, sou coordenadora das turmas do 4º, 5º, 6º e 7º anos e sou formada em pedagogia e especialista em psicopedagogia. Então, como foi sua formação acadêmica? Olha, minha formação acadêmica eu iniciei ali no ano de 2016, concluí em 2020 e durante todo esse processo de curso eu também iniciei o meu trabalho na área da educação. Você acha a sua profissão valorizada? Olha, a profissão na área da educação, os profissionais na área da educação hoje, eles conseguem hoje ter uma valorização maior em detrimento, aos anos anteriores. Mas assim, a valorização ela tem várias frentes, o ambiente de trabalho, o salário, que é a remuneração, e também sobre a valorização, das empresas, das instituições com relação a esse profissional. Você já trabalhou com a educação infantil como professora? Eu já trabalhei como professora um pouco tempo, um período, e é uma profissão, uma área muito gratificante, trabalhar com os pequenininhos, ali contribuir com o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, emocional, para a construção ali de vínculos afetivos, principalmente, porque para a educação infantil a aprendizagem ela é muito significativa quando se há afetividade. Você acha importante trabalhar com ludicidade? Sim, é muito importante trabalhar com a ludicidade, A ludicidade, ela atrai o estudante para a aprendizagem, se torna uma aprendizagem muito significativa, Não sai daquele tradicional, sai daquela aprendizagem, de só o professor que ensina, não, o professor ensina e o estudante também ensina e aprende junto com o professor, a aprendizagem se torna mais dinâmica. Como foi entrar na Escola Futuro para você? Olha, eu iniciei na Escola Futuro em 2017, eu comecei trabalhando ali na secretaria, e logo em seguida eu fui convidada para trabalhar como auxiliar de coordenação das turmas de Fundamental 2 e Médio. E aí, para mim, foi um grande desafio, ainda não tinha experiência na área, tinha acabado de começar, e eu me senti muito desafiada, com medo, mas eu fui assim mesmo, e consegui me adaptar, me habituar ao meio, e hoje estou aqui. Qual é o papel do pedagogo? O pedagogo ele tem um papel muito importante, que é o facilitador. Ele facilita o desenvolvimento tanto do processo pedagógico com os estudantes, quanto com o professor, quanto com a gestão, com a relação escola-família, O facilitador, ele contribui ali para que o meio administrativo, operacional, ele aconteça de forma harmoniosa. Foi fácil se adaptar aqui? Não foi fácil. Ainda não é, tá? Ainda não é fácil, Cada dia uma novidade, Você tem que estar o tempo todo ali procurando estar inteirada no meio, ao tempo todo conhecendo pessoas de diferentes personalidades, trabalhos de diferentes tipos, e você tem que se habituar ali nesse meio. Qual é a palavra que você define sua formação? Pedagogia, para mim, a pedagogia é como você... É a ciência que estuda como ensinar, É o saber fazer, o outro saber fazer, Eu sei como ajudar o estudante, eu sei como ajudar o professor, eu sei como ajudar a instituição, Então eu vejo como facilitador da aprendizagem. É fácil lidar com os mais velhos, assim? Os estudantes mais adolescentes, velhos, jovens... digamos assim, são pessoas, idades diferentes, personalidades diferentes, ciclos diferentes. Não é fácil, mas é possível, A gente entende que cada pessoa tem uma personalidade, tem o eu, diferente, e que
você conversando, conhecendo, né, se inteirando com aquela pessoa, você consegue ajudá-la, né, compreender e ajudá-la. Não é fácil, mas é possível e é gratificante, né? Você vê na vida de um estudante uma transformação, uma mudança, uma evolução, né, que é o papel do pedagogo, essa contribuição, facilitando, né, a evolução, tanto da aprendizagem cognitiva quanto da emocional, social desse estudante. Acabou. Então, você tem algum filho aqui? Eu tenho um filho, Daniel, hoje ele cursa a primeira série do ensino médio, mas ele começou a estudar no futuro com o 4º ano, né? E o que eu trabalho com os estudantes aqui na escola, eu também trabalho com ele em casa desde o 4º ano, né? Sobre a importância da autonomia, de se ter autonomia, né? De fazer as atividades, de ter autonomia, de ser crítico, ir atrás, resolver as situações, né? Ter autonomia de entender que a responsabilidade enquanto estudante é dele, né? Que o pai, a mãe, o professor, a escola, a instituição, ela tem um papel de facilitar, de mediar, mas não de fazer por ele. E ele traz isso com ele até hoje. Seu filho, ele começou a estudar aqui na escola quando a senhora começou a trabalhar? Não, eu comecei a trabalhar em 2017 e quando foi em 2019, em 2019, o Futuro abriu um anexo que foi o Kids. Antes não tinha o Kids, era só quinto, sexto, sétimo até o médio, né? E aí decidiram que ia abrir uma infantil fundamental 1. Foi quando conseguiram alugar ali um prédio na Folha 17, aí ficou o Futuro Kids. Em 2019, esse prédio foi instalado lá para acontecer a administração ali dessas turmas, né? E aí eu fui para lá e começou o 4º ano, a série no 4º ano, e eu levei meu filho para lá, para estudar lá. Tem especializações? Olha, tenho especialização na área de psicopedagogia, né? Tenho alguns cursos na área de educação especial, já participei de escola de líderes em Ribeirão Preto, em São Paulo, né? Líderes da educação, e tudo isso com o intuito, né, de contribuir ainda mais para a educação do nosso Brasil. Acabamos o primeiro bloco. Muito obrigada, tia Leide. Daqui a pouco iremos para o segundo bloco. Muito obrigada, tia Leide. Olá, eu me chamo Amai, estamos de volta com o segundo bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Olá, eu sou a Laís e agora vamos continuar entrevistando a coordenadora Leide. Vamos continuar aí entendendo sobre o papel do pedagogo na educação. Tá. O que você acha da qualidade do estudo do Brasil? A qualidade de ensino no Brasil, ela tem evoluído, né? Segundo a estatística do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Brasil hoje se encontra no 53º lugar entre 69 países. É um índice bem baixo, né, do que se espera de uma educação desenvolvida. Mas, olhando para hoje a evolução da educação, né, desde ali das primeiras civilizações, a educação ela tem evoluído, sim, bastante. Precisa-se de mais qualidade, de mais desenvolvimento, precisa-se mais. A educação, sim, ela tem evoluído. O que você gosta sendo uma pedagoga aqui no futuro? O que você mais gosta sobre sendo? O que eu mais gosto é de contribuir, né, facilitando ali para o desenvolvimento de vocês, dos estudantes, também contribuindo ali na formação de professores, porque o pedagogo ele tem várias áreas de contribuições, né? Formação de professores, orientação, né, de estudantes e professores, gestão escolar, né? Ele contribui aí em várias áreas para que a instituição consiga evoluir. Acha da formação continuada do Brasil? A formação continuada ela é de extrema importância, né? Por quê? Porque contribui ali para que o professor ele encontre meios
para desenvolver aquele estudante, né? Nós sabemos que hoje, numa sala de aula, por exemplo, o professor tem vários tipos de estudante. Tem um estudante, aquele que ainda está iniciando, habituando, às vezes, a um sistema de ensino a qual ele não tinha, né? Aquele hábito, por exemplo, de estudar. Aqui na escola nós temos o quê? Uma avaliação continuada, né? Um sistema avaliativo continuado. Nós não temos um calendário de provas, né? Então, o estudante ele tem que ter uma rotina de estudo equilibrada, centrada, né? Tem que ter uma rotina de estudos onde ele consiga todos os dias tirar aquele momentinho para estudar, né? Nós temos aqui o quê? No processo avaliativo, para casa toda semana, teste toda semana, né? Então o professor ele vai contemplar ali na sala de aula aquele estudante que tem um bom entendimento do conteúdo, o mediano, tem aquele que já consegue até ensinar os outros estudantes e tem aquele que, infelizmente, não consegue ainda, às vezes, entender, né, cognitivamente aquele conteúdo. E o professor ele tem que estar o quê? Preparado para lidar com esses tipos de estudantes, com todos os estudantes. E como que ele consegue isso? Encontrando estratégias, né, encontrando meios para contribuir com essa aprendizagem. E às vezes sempre o professor vai precisar o quê? De formações. E essa formação continuada é de extrema importância, porque nós sabemos que a evolução, a educação, ela muda todo o tempo, né? Hoje nós temos aqui no meio da educação que tecnologias que contribuem, né, para o desenvolvimento da aprendizagem. Então tem várias ferramentas que contribuem para o professor utilizar na sala de aula. Qual foi a sua primeira experiência como pedagogo? Minha primeira experiência foi também no futuro, né? Eu iniciei ali meu curso, iniciei meu curso de pedagogia em 2016, concluí em 2020, tive a oportunidade de trabalhar na secretaria da escola e logo em seguida convidada a trabalhar como auxiliar de coordenação do Fundamental 2 e Médio. Foi um grande desafio, mas que hoje eu acho que contribui bastante, né? Contribui bastante para estar aqui, né? E me sinto muito feliz, sinto que é gratificante trabalhar no meio da educação. Quando que você decidiu que você seria coordenadora, pedagoga? Eu decidi fazer o curso de pedagogia porque eu gosto muito de comunicação, né? A minha habilidade é comunicar, né? E devido a essa habilidade, esse meu perfil, eu me vi ali, acho que a educação combina comigo. E quando eu comecei a fazer o curso de pedagogia, que eu comecei a participar de estágio, comecei a ir visitar escolas, né? Eu vi que realmente era isso. Eu falei, não, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, né? E hoje eu trabalho aqui com vocês, né? 4º, 5º, 6º, 7º, adolescentes, pré-adolescentes, né? Pessoas que gostam de comunicar, né? Falar, e eu gosto de estar no meio ali ajudando, contribuindo. O que você acha sobre as condições de trabalho sendo pedagogo aqui no Brasil? As condições de trabalho precisam ser melhoradas, né? E há várias frentes para isso, né? A valorização, no caso, né, da profissão. Então, assim, o pedagogo, a área da educação num todo hoje, se espera, assim, grande valorização, né? Só que, infelizmente, essa profissão ela não é vista como algo uma profissão tão valorizada como deveria, né? Então, assim, a contribuição na valorização no ambiente de trabalho, na remuneração, né? Nós sabemos que tem países aí que o professor, o pedagogo, ele é muito valorizado, né? Na Finlândia, por exemplo, né? O pedagogo, ele tem uma remuneração, né? Ele é muito mais valorizado que até mesmo o médico. Então, nós sabemos que sim, que há uma deficiência nessa valorização nos profissionais da educação, mas que a educação é uma área que é gratificante, né? Quando você gosta, quando você ama a profissão. Como que é ser uma das coordenadoras aqui da Escola Futuro? É um grande desafio. É um desafio muito grande, mas que para mim contribui bastante para o meu crescimento, tanto pessoal quanto profissional, né? Eu tenho aprendido bastante. Eu já falei aqui que eu participei de uma escola de líderes da educação lá no Ribeirão Preto, em São Paulo, e eu vi que realmente há um contexto em que todas as escolas passam praticamente pelas quase as mesmas situações, então não muda muito. Às vezes a gente está aqui, nossa,
Isso é um grande desafio, mas não é só aqui na Escola Futuro. As outras escolas também enfrentam grandes desafios e encontram o quê? Estratégias para poder lidar e conseguir resolver, né, esses desafios, essas situações com relação, seja a estudante, a professor, a gestão, né, em qualquer área. Acabamos aqui o segundo bloco e muito obrigada, coordenadora Leite, pela participação. Aguardamos vocês no próximo, do terceiro bloco e obrigado por todo mundo pela parte dele. De novo. Bugou. Aguardamos vocês para o terceiro bloco. Aguardamos vocês Para o terceiro bloco. Posso falar isso? Aguardamos vocês para o pode. terceiro bloco. Muito obrigada, coordenadora Leite. Fala de novo. Acabamos aqui o segundo bloco e muito obrigada, coordenadora Leite, pela participação. Eu espero ver vocês no terceiro bloco. Obrigado. Muito obrigada, coordenadora Leite. Olá, meu nome é Lara. Nós estamos no terceiro bloco do podcast do Protagonistas do Futuro. E eu sou o João Neto e aqui estamos para continuar a entrevista com a coordenadora Leite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para os telespectadores. Mas bom dia para a gente que está gravando. Sim. Olá, sou Leidiane, né, e voltamos com o terceiro bloco aí, entendendo sobre a importância do pedagogo na educação. E agora, começando as perguntas, eu queria saber da senhora quais foram os principais pensadores dessa área que a senhora trabalha todo dia aqui no Colégio Futuro, na história da pedagogia. Bom, em relação aos referências na educação, né, os pensadores, escritores, professores, temos ali Paulo Freire, né, que é uma referência na educação, né, para nós pedagogos. Temos também Vygotsky, né, que ensina ali sobre a importância do desenvolvimento da criança, desde o início ali da educação infantil, né, passando ali pelo Fundamental 2, pelo médio. Outro pensador também que nós iremos relatar agora é sobre Saviani, né, que ele vai falar sobre a pedagogia crítica, que é uma pedagogia que hoje aqui no Futuro se é trabalhada, né? Sim, sim. E qual que a senhora toma como a maior referência, o maior da pedagogia, na sua opinião? O maior da pedagogia, eu acredito na filosofia de Vygotsky, né? Que ele vai explicar que toda a criança, todo o ser, ele tem uma fase, né? E essa fase, ela precisa ser respeitada. Para quê? Para que o estudante, a criança ali no início, ela consiga ter uma aprendizagem significativa, né? Não seja aquela pedagogia, aquele ensino tradicional, mas que venha a ver o quê? Como hoje nós entendemos a metodologia ativa, né? Metodologias que venham contribuir para o desenvolvimento tanto cognitivo, quanto social, quanto emocional, uma construção afetiva para a aprendizagem. Sim, que começa já desde maternalzinho até o ensino médio. Isso, uma grande importância, né, na qualidade da aprendizagem do estudante ele passar por todas essas fases sem ultrapassá-las, né, mas que elas aconteçam de forma condicionada. Qual, senhora, assim, na sua opinião, qual é a importância e o papel fundamental do pedagogo na sociedade? O que a senhora acha? Assim? Tá. A pedagogia é uma ciência que estuda o ensinar, né? Então, a pedagogia, ela traz ali o fazer o outro saber fazer, né? E o pedagogo, ele contribui para o desenvolvimento tanto do estudante quanto da instituição em si, né? Por isso que existem áreas, muitas áreas que contribuem para esse desenvolvimento. O pedagogo, ele pode ser o quê? Um orientador, ele pode ser um gestor, ele pode, né, ser trabalhar em atividades de pesquisa. Então, tem várias áreas que contempla a educação, o pedagogo contempla na educação, né? E eu acho assim que o principal papel do pedagogo é o quê? É contribuir, facilitar para que o estudante ele tenha o quê? Adquirir habilidades cognitivas, habilidades sociais, né? E essas habilidades contribuem para que ele adquira o quê? Autonomia. Né? Autonomia para ser o quê? Um estudante, um cidadão crítico, não ser alheio, né, à sociedade, às coisas que aconteçam, mas sim que ele seja crítico para que ele possa impor diante da sociedade o seu ponto de vista e sua contribuição enquanto cidadão. Exatamente.
E também a pedagogia ela tem várias áreas de atuação, né? Porque acaba que a gente tem uma visão estereotipada de que o pedagogo está todo dia ali em sala de aula, coordenador, né? Mas não, a pedagogia ela é uma área muito ampla que acaba passando o seu conhecimento para muitas vidas, muitas pessoas, né? Isso contribui aí também, principalmente, para uma relação entre escola e família, porque nós sabemos hoje que é muito importante essa contribuição. Nós que acompanhamos todos os estudantes, né, alunos, sejam eles da educação infantil, fundamental 2 e médio, a importância que há na evolução cognitiva do estudante, a família está presente, né? A família contribuir com esse desenvolvimento, né? Estar ali observando, conversando, se inteirando, entrando em contato com a escola para verificar, a escola também ter esse retorno da família, de que a escola é parceira, que a família é parceira, né? E assim a gente consegue ver no estudante esse desenvolvimento. Exatamente. Agora, sobre as teorias da antiguidade dentro da pedagogia, como é que a educação ela era vista nas civilizações antigas, desde os primórdios dela? Isso, as civilizações antigas, ela vê a educação, não era para criança como é hoje, né? Hoje já começa ali na educação infantil. Antes não, principalmente as civilizações Grécia, elas viam a educação como uma preparação para que o jovem adquirisse poder, ele pudesse governar, né? Então, com essa visão de o jovem ter o conhecimento para poder adquirir esse poder, governar, né, a sociedade, ao longo do tempo foi se vendo que haveria uma necessidade de se começar desde a educação infantil ali, né, desde os pequenininhos, dos bebezinhos, das crianças, né, que aí ele já vinha sendo preparado para quando chegasse na juventude, chegasse na fase adulta, ele já estivesse preparado, tendo esse conhecimento prévio, né, sobre a educação. A gente estudou isso esse ano, inclusive, sobre os sofistas, Sócrates, Grécia Antiga, tanto em história quanto em filosofia, e é algo que eu não tinha percebido, como a pedagogia ela realmente era bem antiga e como isso era o começo dela. Sim. Né? É algo que eu acabei aprendendo aqui agora com a senhora, obrigado, inclusive. Que eu acabei não tinha conectado, mas realmente que o papel da pedagogia antigamente tinha muito a ver com o poder, era uma educação muito específica, que eles aprendiam várias áreas do conhecimento, mas era só para poder debater governar, debater sobre as civilizações, né? Porque sempre houve, ainda hoje há na política, né, esse embate de poder, né? Quem manda, quem pode mais. Então, quanto mais se tinha conhecimento, mais poderia mandar, governar, né, aquela civilização. Exatamente. No começo, a senhora tinha falado sobre o Dermeval Saviani, né? Que ele tinha um filósofo, crítico, professor. né? Uhum. A senhora consegue explicar para a gente o que é essa pedagogia crítica que ele propôs? Um professor filósofo, onde ele entendia ali que a pedagogia crítica era uma forma de se desenvolver na sociedade, né, como com críticas construtivas, com críticas que viessem desenvolver, né, o ser. Essa pedagogia crítica, né, ela traz com que o estudante entenda que ele, tendo conhecimento, ele consegue influenciar, né, o meio político, ele consegue influenciar o meio religioso, ele consegue influenciar todos os meios, né? E na educação não é diferente, né? Na educação eu consigo, quando se tem um pensamento crítico, né, um ensino mais crítico que se é trabalhado hoje nas salas de aula, o estudante ele consegue ver a política de outra forma, ele consegue entender que ele tem um papel fundamental na sociedade e que esse papel depende dele. Né? Ele tem que ter esse conhecimento, essa busca, esse anseio, né, por aprender, por conhecer, para poder sim ser um cidadão crítico, né, para a sociedade. Então, sobre o ensino crítico que ele fala é que como a pedagogia ajuda a pessoa a construir meio que um ensino para ter uma opinião própria, né? Para ele conseguir ensinar os outros da mesma maneira que foi ensinado a ele, que a partir de um ensinamento crítico ele vai conseguir criticar e escutar as críticas, né?
Isso, ele vai ser um crítico, entendendo que ele tem um conhecimento prévio, por exemplo, sobre a política, e que não vai ser qualquer informação, qualquer influência que vai conseguir dominá-lo. Ele vai entender, não, eu entendo que hoje o nosso Brasil, temos um sistema, né, que precisa ser mudado e que eu não sou influenciada por ele, porque eu sei que isso não contribui para a educação. Por exemplo, a valorização do profissional da educação, né? Como que se é visto hoje essa questão? Eu estava falando no início que hoje o Brasil ele se encontra no 53º lugar, segundo o IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Então, assim, o Brasil se encontra num nível muito baixo, né, de desenvolvimento da educação. E se nós, enquanto cidadãos, não tivermos essa consciência de que a educação precisa ser valorizada, infelizmente a educação ela não vai evoluir, ela não consegue evoluir, né? Então, quando eu tenho um pensamento crítico, eu tenho esse conhecimento, eu consigo impor, eu consigo influenciar, né? Eu consigo estar no meio para poder contribuir. A educação ela é um meio, né, para não a gente só aprender coisas, por exemplo, focado no nosso ensino médio, para o Enem, mas também para a vida, para a gente agir como sociedade, né? Enquanto cidadão. Enquanto cidadão, até porque é no ensino primário, na educação básica, que a gente acaba se formando como um ser humano. Isso, porque assim, quando você começa ali no início da educação infantil, você vai começar a desenvolver o quê? Habilidades, né? E geralmente se foca mais na habilidade cognitiva, né? E não é só essa habilidade que são desenvolvidas. Desenvolvemos outras habilidades, como lidar com pessoas, como entender, como ter empatia, né? Eu consigo ter o controle das minhas emoções, como que eu vou lidar com certas situações, né? Como que eu me considero enquanto estudante, enquanto pessoa, né? Enquanto eu vejo o mundo lá fora. Às vezes, as famílias, né? Às vezes vê o filho ou não tem essa concepção de que sim, eu tenho que criar o meu filho para se ter uma autonomia. A autonomia, ele vai ser o quê? Crítico, e sendo crítico, a sociedade ou o meio não vai influenciá-lo, porque ele tem um conhecimento e ele tem essa autonomia de criticidade. Exatamente. Agora, encaminhando para a última pergunta aqui do podcast, a gente queria saber sobre o que seria a pedagogia tradicional e como é que ela impacta na educação. Olha, a pedagogia tradicional ela é aquela pedagogia onde o professor ensina e o estudante aprende e acabou. E nós sabemos que hoje em dia não é mais interessante, né? Nós entendemos que devido a toda essa conceitos aí dos filósofos, escritores, professores, essa pedagogia ela é passada, né? Hoje temos várias ferramentas que contribuem com a educação. A tecnologia é uma, né? Temos ferramentas como vários tipos de metodologias, a metodologia ativa, né? Onde traz o estudante o quê? A ensinar, a ser o protagonista, né? Da educação, da aprendizagem dele, né? Por isso é importante sim se trabalhar o professor, o educador, ele ter essa concepção de que eu tenho que sair, se eu sou um profissional, um educador que venho de uma linha tradicional, uma modernidade, eu tenho que sair dessa linha, né, e me adequar à modernidade. A educação, eu vou trabalhar metodologias ativas e essa metodologia ela tem que contribuir ainda mais para o desenvolvimento cognitivo do meu estudante. Então, a pedagogia tradicional ela acaba se assemelhando bastante ao conceito de educação bancária do Paulo Freire, né? Sim, onde traz ali a ideia de que o estudante ele tem que apenas ouvir, chegar na escola, sentar na sua cadeira e ouvir o que o professor está falando no quadro ou ouvir o que o professor está lendo num livro. Exatamente. O que é um conceito bem ultrapassado que, felizmente, estamos conseguindo abolir pouco a pouco. Mas é importante, né? Encerramos aqui mais um podcast Protagonistas do Futuro e aprendemos muito sobre todos os aspectos e áreas da pedagogia. Muito obrigada, Leide, por estar aqui oferecendo essa oportunidade para poder a gente expandir o nosso conhecimento e estar sabendo mais sobre, né, a pedagogia crítica, como tradicionalmente já foi deixado no passado e como agora atualmente, os adolescentes, as crianças conseguem ter um ensinamento crítico a partir da escola para o resto da vida.
Isso mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite à escola, né, por ser entrevistada por estudantes tão inteligentes. Confesso que fiquei até nervosa, mas fiquei muito feliz de estar com vocês. Quero aproveitar para desejar também um feliz dia do pedagogo, né, que vai acontecer agora, será dia 20 de maio, dia do pedagogo, e dizer para o pedagogo que continue aí trabalhando com amor, né, trabalhando facilitando o desenvolvimento cognitivo do estudante, da instituição, desenvolvimento, né, em todas as áreas, e entendendo sim que o nosso papel enquanto pedagogo é ajudar, facilitar, dar suporte e contribuir, né, para a educação de qualidade para o nosso Brasil. Muito obrigado e foi isso.